bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Aggretsuko, que é um dos meus desenhos preferidos dos últimos tempos. Pra quem não conhece, Aggretsuko é um anime, apesar de ser um estilo diferente dos animes que a galera tá acostumada a relacionar com o termo, lançado aqui no Brasil pela Netflix, e ele chegou aí no meio de junho a sua segunda temporada. Aí eu já vi a segunda temporada e eu tô enrolando pra fazer vídeo de Aggretsuko desde a primeira, tá, gente? Mas eu fui empurrando com a barriga, mas é aquela coisa, né? Antes tarde do que mais tarde. Então, finalmente chegou o momento de eu dar minha opinião sobre Aggretsuko. Pra começar, caso você não conheça, essa história fala de uma personagem que se chama Aggretsuko, que é um panda vermelho, e é muito importante falar que ela é um mascote da Sanrio, a mesma empresa que tem a Hello Kitty, o Chococat, Gudetama, esses mascotes todos. Então era muito fácil que a Aggretsuko fosse aquela historinha meio chata, sabe? Ah, é só pra vender boneco e tudo mais. Poderia muito facilmente cair nisso. Mas é uma história que virou meio que uma representação bem engraçada e bem fofa da vida real, da vida adulta. E é por isso que eu gosto tanto. Então vamos primeiro falar da nossa protagonista, porque aí depois eu falo das outras peculiaridades e dos outros personagens. Aggretsuko é um panda vermelho. Nessa sociedade do anime, todos os personagens são tipos de animais diferentes. E ela tem 25 anos e trabalha em uma firma na área de contabilidade. A firma, na verdade, a gente não sabe o que é exatamente, né? Ela tem o setor de marketing, o setor de vendas, tem a presidência, mas Aggretsuko especificamente trabalha na área de contabilidade dessa empresa. E ela é toda fofinha, solícita, educada, se importa com os outros, faz tudo que mandam. Só que ela tem um outro lado, que é o lado interno dela, que é a fúria. Que tem momentos que ela, por ser tão fofinha, a galera às vezes abusa tanto que ela não se aguenta, e o que acontece dentro da cabeça dela é uma fúria imensa, que no desenho é representado de um jeito muito legal, que é o heavy metal. Sim, porque a Aggretsuko, fofinha daquele jeito, tem como hobby ir até o karaokê, alugar uma sala sozinha e ficar cantando metal num volume máximo. Assim ela consegue extravasar toda a fúria, toda a raiva que ela acumulou ao longo do dia. E eu acho que só essa premissa já é uma coisa incrível, já deixa a Aggretsuko um anime muito engraçado, porque você vê ela aguentando as coisas e aí às vezes dentro da cabeça dela tá só a versão metaleira, assim, muito brava, e ela vai no karaokê e acaba cantando letras que tem a ver com a situação que ela passou ao longo do dia, meio que assim, ah, não vou fazer nada, seu chefe desgraçado, coisas assim. E eu vou falar um pouco depois dessa dualidade da Aggretsuko, mas assim, se fosse só isso já seria divertido, e aí seria um anime mais de pílulazinhas, né? Então, tem alguma situação, aí deu errado, aí ela tá brava. Mas a Aggretsuko é um pouco mais do que isso, porque as temporadas são arcos completos, então um episódio realmente continua o outro. Tem situações específicas em cada episódio, mas em geral a situação se estende por vários capítulos até ser resolvida. E essas situações podem ser desde problemas na empresa, situações que envolvem os colegas de trabalho, enredos românticos e tudo mais. E aí acho que já é legal eu falar de alguns outros personagens que são incríveis que tem em Aggretsuko. São, por exemplo, os dois colegas mais próximos dela de ambiente de trabalho, que são a Feneko, que é uma raposinha, a Fennec, que eu não sei o nome em português, mas é que nem aquele Pokémon Fennekin, sabe? Com a orelhinha pontudinha e tal. E ela é muito maravilhosa porque ela é stalker de redes sociais, então aparece alguém, ela já fuça a pessoa a vida inteira dela. Tem o Haida, que é o tipo cara gente boa, que tem um crush ali pela Aggretsuko, mas não consegue muito falar com ela sobre isso, mas ao mesmo tempo tenta ser um amigo e fica meio tímido. E tem vários tipos do escritório, sabe? Seja aquela colega de trabalho que é fofoqueira e vai ouvir o que você tá planejando e vai espalhar pro escritório todo. Aí tem aquele cara que fica puxando o saco do chefe, tem o recém-contratado que pode causar problemas. Tudo isso eu acho que faz parte desse enredo do escritório, que é muito legal, porque a gente, sendo brasileiro, se identifica, obviamente, mas eu acho que é muito legal pra quem tá querendo conhecer um pouco mais do Japão, cultura japonesa, no dia a dia mesmo. Porque quando você pega alguns animes, você pega às vezes um conceito de espiritualidade, alguma coisa mais de sentimentos e tudo mais, só que é difícil eles terem uma ambientação tão pé no chão quanto a Aggretsuko, sabe? Então rola esse cotidiano da empresa, e é aquela coisa do Japão que existe muito a cultura corporativa do Sarariman, que é o cara que vai entrar na empresa depois que se formou e vai ficar nessa empresa a vida toda, até se aposentar. Existe essa cultura da hora extra que é muito frequente no Japão, tem até as mortes por exaustão e tudo mais, que tem referência a isso em Aggretsuko, mas como é uma série de comédia, obviamente ninguém morre de exaustão na série, tá, gente? Mas assim, tem referências a atitudes abusivas, ao abuso de autoridade, de chefes e tudo mais. Tem um personagem que é muito importante, principalmente na primeira temporada, que é o gerente porcão, que ele é um babaca, assim, basicamente.
ele é um cara que abusa do poder dele o tempo todo, que claramente pega no pé das funcionárias mulheres, sabe? Ele pega muito mais no pé da Aretsuko do que dos outros funcionários. E fica o dia inteiro falando que tá super ocupado, quando na verdade ele só tá ensaiando tacada de golfe, sabe? Sem fazer nada. Mas o que eu gosto muito em Agretsuko é que nenhum personagem é 100% o que ele aparenta ser, sabe? Conforme você vai conhecendo eles um pouco mais, eles têm uma certa complexidade. Até o gerente porcão, que é um baita sacana, de vez em quando ele traz alguma coisa boa, sabe? Quando eles estão perto de um prazo ali muito próximo, ele vai e começa a trabalhar, ou então ele às vezes até se preocupa com a Aretsuko de alguma maneira. Aí aquela que é retratada como uma fofoqueira, você vai ver que às vezes tem um lado bom e gentil também, sabe? Que às vezes só ela consegue lidar com determinada questão. Então, apesar de ser uma coisa que parece bem bobinha, bem simples, você tem camadas ali nos personagens, e eu não esperava ver isso nesse tipo de história. Como eu falei, a Agretsuko dá uma ideia bem boa pra quem não conhece muito sobre a cultura de mercado do Japão e tudo mais, o trabalho. E uma coisa que eu acho legal é que, como a protagonista é feminina e ela tem 25 anos, esse anime trata de uma questão que é bem diferente no Japão e no Brasil. É uma coisa bastante comum que as mulheres lá, depois de se casar, saiam do mercado de trabalho, não trabalhem mais e fiquem em casa como donas de casa. E isso tá mudando, obviamente, nos últimos anos. Tem mais mulheres que querem fazer carreira corporativa, só que a cultura de muitas empresas ainda é de que as funcionárias mulheres só estão lá procurando um marido e elas vão pedir demissão na primeira oportunidade. E é interessante a Aretsuko ter 25 anos porque existia um costume horrível antigamente que se dizia que 25 anos era a idade, limite que a mulher tinha pra se casar, porque depois disso ninguém queria. Mas essa questão de casar e parar de trabalhar ou continuar trabalhando é bastante abordada em Agretsuko. E de novo, eu acho que todas as abordagens, elas trazem bastante informação, bastante insight cultural, assim, sem ser uma coisa pesada, é uma história gostosa de assistir, sabe? E agora, sem falar tanto de mercado corporativo, a Agretsuko tem dois conceitos que eu gosto muito, e eles são normalmente usados lado a lado, que são Honne e Tatemae. O que são esses conceitos? Basicamente, Honne seria o som verdadeiro, ou seja, são os seus sentimentos. É o que você pensa de verdade, o que você gostaria de falar pra todo mundo, se você acha seu chefe um babaca, se você acha que aquela amiga tá sendo grossa, esse tipo de coisa. Tatemae não. Tatemae, acho que se for traduzir, ficaria como a frente construída. Basicamente é a fachada, é a sua cara que você mostra pro mundo. E aí o Tatemae são as funções sociais dos humanos, sabe? É como a gente vai falar com o nosso chefe, como vai falar com os colegas de trabalho. E eu acho que esse conceito existe, talvez sem ter um nome específico, em várias culturas, né? Até na cultura brasileira. Mas o Japão pesa muito essa questão a ponto deles darem nome pra essas duas facetas da pessoa. E eu acho que a Agretsuko representa muito bem esses conceitos visualmente. Você tem a Agretsuko lá toda fofinha e sendo gentil e engolindo sapo, mas por dentro, o Honne dela é a Agretsuko que quer xingar, que quer gritar e quer responder o que ela tá pensando mesmo. Só que por normas sociais isso acaba sendo evitado. Eu acho que esse anime então traz muitas lições, traz muitas informações sobre sociedade japonesa moderna e tudo mais, além de ser um anime que fala muito sobre relações humanas. Apesar dele ser protagonizado por animais, todos eles são seres humanos na história. Todos eles têm os sentimentos que muitas vezes são complexos, têm motivações e têm desenvolvimento. Aliás, uma coisa muito legal e que mostra esse desenvolvimento é que você só mostra, teoricamente, o Honne pra quem é muito próximo de você. Então, pros seus pais, pro seu marido, sei lá, pros seus amigos mais próximos. E sem dar spoilers aqui, mas existe um momento em que a Agretsuko revela o seu Honne pra alguns personagens e isso solidifica que a relação se tornou próxima ou se tornou verdadeira. E eu ficava em vários episódios esperando quando que ela iria revelar os seus sentimentos verdadeiros, ou seja, a sua versão metal, pros personagens, pra ver quando que ela se aproximaria mesmo. Resumindo, a Agretsuko é um anime incrível, que é muito mais profundo do que eu imaginei que ele seria. É muito divertido, faz você refletir sobre várias coisas da sua vida. Recomendo demais, espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários se vocês já assistiram, o que vocês acharam de Agretsuko e recomendem aí outros animes pra eu comentar aqui no canal. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima.